Boa noite, Valdete, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cido, seja bem-vindo também. Olá, Selma Edinho, boa noite. Boa noite, Leda Lovato. Boa noite, José Ricardo. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Dona Leopoldina, muito boa noite também, seja bem-vinda. Daniele Diamantino, muito boa noite. Olá, Lídia, boa noite também, seja bem-vinda. Andréia Dantas e toda a família Dantas, sejam bem-vindas. Adriana, Márcio, Marcos, Dona Wanda e seu Edivaldo. Seu Luiz Alberto, muito boa noite também, seja bem-vindo. Lourdes Togata, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Marinha, muito boa noite. Gratidão é sempre nossa. Jossanã, boa noite. Boa noite também, Dona Rosali, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Cláudia Honor e Eliane, muito boa noite. Cidinha Vieira também, seja bem-vinda. Rosilda Martins, boa noite. Dona Maria Geralda, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite para vocês. Wagner, muito boa noite, seja bem-vindo. Gente, vamos então agora nesse instante fazermos a nossa prece, levarmos o nosso pensamento, né? E pedimos a bênção, a proteção e principalmente a permissão para iniciarmos as reflexões desta noite. Olá, Marli e Taquinho, boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Olá, Célia também, boa noite, seja bem-vinda. Você, a Eva, Joninha, Francisca, Joana Bandeira, muito boa noite. Então vamos fazer a nossa prece nesse instante. Procurar esvaziar a nossa mente, principalmente para mais facilmente nos conectarmos com Jesus, com a espiritualidade, com tudo aquilo que é belo, com tudo aquilo que é bom, para chegarmos ao próprio Criador. Por isso há necessidade de nós deixarmos de lado essas preocupações e tudo aquilo que diz respeito à nossa vida material, para voltarmos nesses instantes o nosso pensamento para a essência espiritual que todos nós somos. Uma essência espiritual que precisa buscar o seu fortalecimento, que precisa buscar o seu alimento, para que a gente tenha, sobretudo, condições de identificar na vida material, na vida corporal, todos os benefícios espirituais que nos auxiliarão nesse processo de crescimento e de felicidade. Tudo o que temos e precisamos, nós vamos encontrar na vida material. O detalhe é apenas e tão somente a necessidade de termos uma visão espiritual sobre a matéria, para atingirmos esse objetivo. E, inclusive, como os temas que serão desenvolvidos nessa noite e que têm sido desenvolvidos em várias outras, a caridade, que a gente possa e consiga entender na sua expressão mais sublime, e nós vamos identificar
sobretudo na junção da matéria com o mundo espiritual, vamos identificar a presença do Criador em tudo e em todos, e as infinitas oportunidades que nós temos de aprendizado, de crescimento, de evolução. Por isso, rogo a todos que nesse instante busquem vibrar a paz, emitam a paz como energia, como sensação, como emoção. E que essa paz envolva todo o seu lar, todo o seu ambiente e todas as pessoas que nesse instante você se lembrar delas. Que assim seja, graças a Deus mais uma vez, a esse mestre incomparável, né? Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês, boa noite, Sr. Antônio Pazotto, Adair, boa noite para você, seu companheiro, Adriana Valério, boa noite também. Deixar aqui registrado o nosso boa noite para Ercília, né? Hoje ela não vai conseguir participar ao vivo, porque ela está cuidando da mãe. Inclusive a mãe está passando por alguns delicados problemas de saúde, que as nossas preces e orações também sejam direcionadas a ela e a todos os familiares. E claro, a todos os familiares de vocês que fazem parte aqui dessa nossa família e que nesse instante também precisam das nossas orações, das nossas vibrações. A todos aqueles cujos nomes encontram-se no caderninho de intenções e que nós constantemente aqui lembramos. Muita paz a todos e que essas energias cheguem até eles. Dona Iraci Rosa, muito boa noite, seja bem-vinda. Gente, Evangelho segundo o Espiritismo. Ou o Evangelho, ensinado pelo próprio Cristo, e que a doutrina espírita hoje busca e procura simplificar o seu entendimento e a sua compreensão, para facilitar a prática de todos os ensinamentos trazidos pelo próprio Cristo. Boa noite, Cris Queiroz, boa noite também, Natália Silva, seja bem-vinda. Então, nós precisamos aprender a vivenciar este Evangelho no nosso dia a dia, mas, principalmente, vivenciá-lo de forma a não interferir ou não fanatizarmos a nossa vida material, né, Valéria Cruz, boa noite. Não fanatizarmos a nossa vida material, porque muitas das vezes quando se fala em evangelho, as pessoas já se preocupam. Nossa, então vou virar um carocho, uma carolinha, um fanático. Não, de jeito nenhum. Mas é simplesmente conseguir entender e trazer estes ensinamentos para o nosso dia a dia, para com os conhecimentos que a gente sabe de Jesus que eram profundos. Nós temos uma facilidade para transformar o nosso jugo e o nosso fardo em jugos e fardos leves e suaves. Este é o objetivo. A gente já viu, nós já aprendemos um pouco sobre isso. Em especial, né, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Em especial naquelas questões que envolvem a própria dor. Né? Lembra aquele tema que a gente trabalhou lá no capítulo 5º? Por que o fardo com Jesus é mais leve? Será que tem alguma coisa, algum mistério? Não, não tem mistério, nós vimos. Nada mais é do que nós liberarmos o arqueocórtex, ou a parte do nosso cérebro que é responsável pelas questões relativas aos instintos e principalmente pela emissão de anestésicos naturais que o nosso corpo produz, é deixar essa parte do nosso cérebro livre para esse tipo de tarefa que nós reputamos como tarefa simples. E buscar no desenvolvimento do neocórtex, que é uma outra parte do nosso cérebro,
os ensinamentos do próprio Cristo. Então, quando eu busco sublimar as minhas próprias ações ou a minha oração, eu estou trabalhando com essa parte nova do meu cérebro, enquanto a parte antiga, que trabalha com instintos ou por instintos, ela desenvolve o seu papel mais facilmente. Ao passo que, se eu ficar ocupado ou preocupado o tempo inteiro com as questões, principalmente de ordem material, eu não vou deixar a parte antiga do meu cérebro trabalhar para produzir as substâncias que vão se traduzir em bem-estar corporal. Então, a gente precisa aprender isso. E a gente já viu lá no capítulo 5º. Então, quando eu falo de trazer o evangelho para o nosso dia a dia, é trazermos essas informações e essa capacidade que nós temos de efetivamente transformar o nosso fardo e o nosso jugo. E nós estamos aprendendo principalmente com a própria prática do bem e da caridade, como fazer com que apenas a parte nova do nosso cérebro trabalhe, lógico, trabalhe sob o comando da nossa vontade, enquanto a parte antiga mantém instintivamente ou autonomamente todo o funcionamento do nosso corpo. Ok? E o que nós estamos aprendendo hoje? Olá, Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Deixar também aqui o nosso boa noite para a Nadsan, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite também para vocês. Então, o que a gente está vendo agora nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós estamos vendo os detalhes relacionados com a prática da caridade. Mas uma caridade, como nós vimos no nosso último encontro, que precisa chegar àquele nível de que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ou seja, chegarmos à prática da caridade como uma atitude autônoma ou praticamente instintiva, sem precisar de ficar voltando parte da nossa vontade, da nossa força, das nossas energias para essa prática do bem. E aí sim, automaticamente, uma mão não vai saber o que a outra está fazendo. E a gente vai na sequência deste ponto, porque a gente já sabe, né? Já falamos aqui, no início do capítulo, Kardec traz os trechos evangélicos, os versículos dos evangelhos, depois ele vem fazendo os seus comentários e somente depois vem as instruções dos Espíritos. Então, nesta primeira parte, a gente já viu os textos e os comentários de Kardec nós já iniciamos. E a gente vai dar sequência nesse trechinho ainda do fazer o bem sem ostentação, porque tem mais algumas lições aqui interessantes para nós identificarmos, para chegarmos ao final, obtermos a mesma conclusão de Kardec. Qual seja, a verdadeira caridade é justamente aquela onde uma mão não sabe o que a outra faz. Boa noite, Isaura, seja bem-vinda. Bem, nós então estávamos vendo sobre o fazer o bem sem ostentação, sobre esta forma de se praticar a caridade, buscando apenas e tão somente a aprovação do Criador e não nos preocupando com a aprovação dos homens. Kardec vai desenvolver e iniciar os seus comentários justamente nesse sentido. Nós precisamos, durante a nossa existência, manter essa conexão e cumprirmos os objetivos e desígnios divinos, ou nós temos que cumprir os desígnios e objetivos humanos? Nós temos que seguir o Criador ou nós temos que seguir a sociedade? A nossa aprovação, ou a aprovação que mais cala fundo no nosso coração, deve ser a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? É claro, gente, que aqui no meio onde nós estamos estudando, todos nós vamos afirmar categoricamente que precisamos buscar apenas e tão somente a aprovação do Criador. Isso é claro, isso é lógico para nós que estamos estudando. Mas será que no nosso dia a dia a gente também pensa dessa forma? Luciene Naves, boa noite. Eu garanto a vocês que não. Eu garanto por quê? Porque nós estamos cercados, principalmente, por uma energia que
trabalha e desenvolve, ou procura desenvolver cada vez mais o nosso próprio ego, e nós nos enchemos de orgulho com aquilo que a própria sociedade aprova, ou aquilo que a sociedade elege como mais importante. Então, por mais que a gente saiba lá no fundo do nosso coração que, sim, é extremamente verdadeiro que a minha aprovação, ou que a aprovação que eu deva buscar é de Deus, eu não consigo viver sem a aprovação da humanidade, e que, no primeiro momento, em primeiro lugar, fala mais alto ao nosso coração, né? Oneida Alves, boa noite também para você, boa noite Vinícius Santos, sejam bem-vindos. Kardec começa exatamente nesse ponto, e em especial falando-se de prática do bem, prática da caridade. Não sei se vocês se recordam, né? Mas a gente tem estudado lá no Livro dos Espíritos a lei de adoração. E na lei de adoração nós estamos identificando que as formas de entrarmos em conexão com o Criador, antigamente eram sacrifícios. Cristo nos ensinou a prece, a oração, que é algo fantástico que a gente não pode esquecer nunca. Mas a espiritualidade também vem nos trazer que uma das formas de conexão com o Criador, uma das formas de adoração ao próprio Criador, é exatamente os nossos próprios atos. E os nossos atos, gente, não se consubstanciam apenas e tão somente nos atos materiais e praticados pelas nossas mãos ou por alguns outros órgãos. Mas, acima de tudo, os nossos pensamentos também são fonte criadora. Por isso, precisamos aprender a vigiá-los e fazer com que eles também, nesta criação, sobretudo, nesta dimensão que escapa à nossa visão física, a gente também agrade ao Criador. São atos, são formas, pensamento que vão até onde nós designarmos para atingir os objetivos, e a boa parte desses objetivos são também objetivos materiais, né? Leni Soares, muito boa noite, seja bem-vinda. Maria Souza, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Cidinha, boa noite. Então, este ponto Kardec já vem desenvolvendo conosco, e a gente já viu boa parte dele no nosso encontro anterior. Mas, gente, nós não podemos esquecer, e o codificador vai falar isso para nós, porque eu disse a vocês, por mais que a gente tenha lá no fundo do nosso coração, ou pelo menos quando nós estamos assim conversando com pessoas que pensam da mesma forma, por mais que a gente tenha a certeza de que os nossos comportamentos devem agradar o Criador, a gente sabe que primeiro nós buscamos a aprovação dos homens. E aí o Kardec vai falar para nós dessa questão da própria modéstia. Gente, quando a gente faz ou quando a gente pratica alguma coisa, principalmente quando nós praticamos para alguém ou visando alguém, nós que já temos essa noção do que vem a ser a caridade e buscamos a verdadeira caridade, em muitos momentos nós agimos com uma falsa modéstia. Isso é natural, né? Às vezes a pessoa vem e fala, obrigado, não precisa agradecer, que não sei o quê. Mas se a pessoa não vier falar obrigado para você, você vai ficar, peraí, nossa, que consideração é essa? Por que a pessoa não veio nem agradecer? Não é mais ou menos assim? Olá, Olga, Colasso, boa noite, seja bem-vinda. Não é mais ou menos assim? Porque nós trazemos conosco uma falsa modéstia, principalmente quando alguém vem falar para nós, nossa, ó, você é uma pessoa boa. Não, que isso, eu não sou boa não, e tal. Aí tem alguns que repetem igual a frase de Jesus, né? Como disse Jesus, bom é só o Pai, eu não sou... Mas é por quê? Porque a gente desenvolve essa falsa modéstia, em especial porque nós acabamos nos enganando. A modéstia, e principalmente o que Kardec chama de falsa modéstia, gente, nada mais é do que uma... Eu não vou usar a palavra mentira porque ela é muito forte, mas é justamente uma enganação, um embuste, onde nós acabamos nos enganando e boa parte de nós chegamos a nos iludir com os nossos comportamentos. Iludir em que sentido? Principalmente
no sentido de nos considerarmos bons cristãos, ou nos considerarmos boas pessoas, nos considerarmos sempre amigos. Aliás, se pudesse, nós colocaríamos uma auréola ao redor da nossa cabeça e falávamos que nós éramos verdadeiramente santos. Essa falsa modéstia que Kardec chama a atenção, a gente precisa começar a pensar um pouco mais nela. Pensar nela para quê? Para que não ocorra essas decepções, em especial as decepções quando nós estivermos diante do tribunal da nossa própria consciência. Gente, quantos não são os espíritos que, quando chegam do lado de lá, ou no mundo espiritual, se decepcionam? Se decepcionam com a recepção que tiveram, se decepcionam com o local onde estão, se decepcionam quando não estão, por exemplo, numa colônia espiritual, acabam se revoltando. Por quê? Porque, mas espera aí, eu que fiz tanto, né? Tá aí o livro que a gente sempre comenta aqui, Voltei, do irmão Jacó, um exemplo muito clássico, mas a gente pode acompanhar em todos os romances, por exemplo, de André Luiz, que é um verdadeiro tratado sobre a vida no mundo espiritual. A gente percebe isso. Quanto tempo demorou para André Luiz reconhecer que ele era um suicida? Palavras dele próprio. Quanto tempo levou? Diz que é mais ou menos 8 anos que ele ficou no umbral. Não, ele ainda demorou mais um tempo depois para reconhecer, mesmo depois que ele foi socorrido, ele ainda levou mais um tempo para reconhecer que ele teria desencarnado na condição de um suicida. Por conta de quê? Por conta exatamente desta falsa modéstia que nós estamos falando e que Kardec coloca aqui nesse texto. Mas isso é típico daquelas pessoas que fazem o bem com ostentação. E não da forma como o codificador nos orienta, fazer o bem sem ostentação, né, Gleison Pacheco? Muito boa noite, seja bem-vindo. Então, quando Kardec toca aqui nessa falsa modéstia, eu estou aprofundando bem nesse ponto. É para a gente refletir, porque essa modéstia está relacionada com a ostentação. Mas eu não saio como os outros faziam, né? Ou como disse Jesus, como os fariseus tocavam trombeta para falar que estavam praticando bem, que estavam dando uma esmola. Não, tudo bem. Mas há esta modéstia ou essa ostentação que se relaciona com a gente mesmo. Por isso que ele fala de uma falsa modéstia. Nós teremos a oportunidade de fazermos um verdadeiro exame de consciência quando nós retornarmos à pátria espiritual, e em especial, esse exame vai ser desencadeado pela forma, pela maneira, pelo local, pelas pessoas com quem nos encontrarmos no mundo espiritual. E a nossa consciência, ela não se engana, não tem como. Por quê? A verdade está, ou ela fica completamente estampada na nossa própria vibração. Eu vou vibrar de acordo com a minha evolução. A luz que eu vou emitir no mundo espiritual é de acordo com a evolução, não é de acordo com aqueles atos que eu fiz, com a caridade que eu pratiquei. Não, é tudo com relação a esse processo de autoiluminação. Eu adoro essa frase de Emmanuel, quando ele fala exatamente dessa necessidade, a autoiluminação, ou seja, a caridade que nós estamos praticando não deve ser uma caridade praticada para beneficiar alguém, mas, acima de tudo, para buscar esse processo de autoiluminação. E é isso que a verdadeira caridade sem ostentação faz. Então, infelizmente, muitos de nós nos enganamos. Nos enganamos por quê? Por conta dessa falsa modéstia que Kardec utiliza aqui. Nós, quando fazemos, por exemplo, qualquer coisa, por mais simples que seja, gente, quem de nós não gosta de um elogio? Nossa! Com um pouquinho de elogio que alguém faz assim para nós, a gente já se acha a melhor pessoa do mundo. Não, eu até concordo, porque isso faz bem para nós. É tão bom ser elogiado.
Agora, nós só temos que tomar o cuidado, como diz o codificador, justamente com essa falsa modéstia. Porque quando a gente recebe um elogio, a gente não tem que pensar que simplesmente, opa, eu já sou a melhor pessoa do mundo, eu não preciso mudar mais nada, eu sou um ser perfeito. Não, esse é o grande cuidado que nós temos que ter. Né? Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. Este é o cuidado, porque nós devemos sim. Você gostou de alguma coisa? Você está agradecido por alguém ter feito algo por você? Sim, vá, elogie, não tem problema. Agora, nós precisamos aprender a trabalhar com estes elogios, assim como nós precisamos aprender a trabalhar com as críticas. Por quê? Porque nós corremos muito risco por conta dos milindres. Então, se eu tenho uma falsa modéstia de um lado, quando eu não consigo saber e entender e compreender os elogios, eu tenho também os milindres de outro, quando eu não sei trabalhar com as críticas. E aí, mas eu fiz tudo certo, eu fiz o bem, eu fiz do jeito que a doutrina fala, e ainda estão me criticando, então não vou nem fazer mais. É mais ou menos assim. Então, são dois pontos ou dois lados de uma mesma moeda. Milindre e falsa modéstia. Olá, Elaine Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. O milindre e a falsa modéstia. Tudo coisas que nós precisamos aprender e trabalhar bem, né? Joarina, boa noite também, seja bem-vinda. Aprender a trabalhar e trabalhar bem. Esses são os pontos que Kardec chama a nossa atenção. Gente, outro lado, ou outras observações que o codificador vai fazendo aqui para nós. E quando nós, na condição de médiuns, na condição de trabalhadores, na condição de educadores, seja pais, professores, tutores, chefes, em locais de trabalho, não importa. Todos nós temos um compromisso, e o nosso compromisso é justamente com este bem ou com a prática do bem. A gente já aprendeu. O verdadeiro objetivo da criatura é fazer o bem. As leis divinas se resumem em fazer o bem. Não fazer o bem, a gente aprendeu. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Já constitui o mal. Não fazer um bem constitui o mal. Então, eu não tenho apenas que tão somente preocupar, eu não estou fazendo o mal. Pode ser um passo, pode ser um passo, que a gente nunca sabe, né? O que nós fizemos e quem nós fomos no passado, né? Helena Coelho, boa noite também, seja bem-vinda. Nunca sabemos. Então, não fazer o mal já é alguma coisa, mas para nós que já estamos buscando, a gente tem que estar fazendo o bem. Então, nessa condição de médios, trabalhadores, seja de quaisquer religiões forem, na condição de educadores, a gente sempre tem que tomar este cuidado de não querer cobrar do outro por algo que nós fizemos. Porque aí a gente acaba invertendo o verdadeiro objetivo da caridade. Veja, quando a espiritualidade, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, define a caridade, aquela verdadeira definição como praticava o Cristo, onde eles dizem a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, ele está falando tudo de comportamentos internos, de comportamentos íntimos, de comportamentos nossos. Então, para sermos caridosos, nós temos que verificar os nossos comportamentos. Então, nós, nessa condição de mestres, de condutores, de tutores, de professores, de pais, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu fiz algo para alguém, principalmente nessa condição, primeiro, não fiz mais do que a minha obrigação. Segundo, eu não me acho no direito de julgar o comportamento do outro, de criticar o que ele fez com os meus ensinamentos ou o que ele deixou de fazer. Esse é um dos grandes problemas nossos. A gente quer exigir do outro que eles tenham um comportamento diante daquilo que nós fizemos. Nossa, mas eu fiz tudo para você. Eu trabalho até tarde da noite, coloco as coisas tudo aqui dentro de casa, de comer, do bom e do melhor, e vocês não reconhecem. Vejam,
São cobranças comuns, cobranças diárias, de pessoas que estão fazendo o quê? Estão fazendo o bem com ostentação. Estão fazendo querendo mostrar e cobrar do outro um comportamento adequado, pelo menos na sua visão. A caridade, ou o bem que nós fazemos, ele tem apenas e tão somente que mudar o nosso próprio interior. O objetivo do bem é esse. Não é mudar o outro, é mudar a mim mesmo. Eu faço bem, primeiro, para eu ter essa tranquilidade, essa paz e sentir um bem-estar. Eu faço bem para que o bem possa aos poucos se transformando, vamos assim dizer, num instinto ou num automatismo, que eu não tenho que fazer nenhum tipo de, o mínimo de esforço para conseguir praticá-lo. Eu tenho que fazer o bem para conseguir esta autoiluminação, porque o bem representa a luz, enquanto o mal é automaticamente as trevas. Olá, Geraldo Naves, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu tenho que ter esta consciência de que eu faço bem não é para os outros, eu faço bem é para mim mesmo. É a mesma coisa quando a gente fala da oração. A oração torna melhor o homem. Claro, por quê? Porque quando a gente ora, a gente se conecta com o Criador e a gente vai percebendo no próprio Criador quais são os parâmetros para nós, ou para que nós também avancemos e sejamos ou estejamos em condição idêntica. Adorar a Deus é reconhecer que Ele é bom, que Ele é o melhor e que eu tenho que ser igual a Ele, que eu tenho que imitá-lo. Fazer o bem é a mesma coisa. É eu reconhecer a grandiosidade e a perfeição de todas as leis que regem o universo e trabalhar constantemente para que os meus comportamentos se adequem a esta própria lei. E aí eu estarei sempre com a consciência tranquila. Por isso que eu faço bem. Eu não faço bem para mostrar para o outro, para cobrar do outro, para que o outro faça o mesmo. E eu não posso desrespeitar o seu livre-arbítrio. Sim, Eveline, concordo contigo. Lidar com pessoas é complicado, mas o mais complicado é a gente lidar com a gente mesmo. Por isso, nesse processo de terapia e de autorreflexão. E aí, aproveitando, tá? A sua pergunta não, né? A sua colocação, a sua frase. Sim, lidar com pessoas que pensam dessa forma, que querem cobrar dos outros, também é difícil. Nós estamos analisando todos os lados, né? É uma reflexão completa. Olá, Claudio Ferreira, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também para Rosinei. Muita paz para vocês. Então, nós estamos trabalhando com esses dois lados. Fazer o bem sem ostentação é trazer esta realidade para o nosso dia a dia. Aliás, este é o verdadeiro objetivo que nós estamos, pelo menos nessas reflexões, tentando trazer. Então, vamos parar de cobrar do outro. Vamos parar de querer exigir que o outro siga os nossos conselhos. Vamos voltar os olhares para o nosso processo de autoiluminação, principalmente para não acontecer de, no mundo espiritual, nos decepcionarmos com os nossos próprios comportamentos. E para nós fecharmos, gente, esse tópico, fazer o bem sem ostentação, Kardec coloca aqui algumas coisas que, vocês sabem, eu sempre gosto de separar tópicos e pontos para destrinchar mesmo aquilo que ele coloca. E quando Kardec fala num pequeno trecho aqui sobre a beneficência sem ostentação, ou a caridade sem ostentação, ela possui dois méritos. E ele coloca como esses dois méritos a caridade material e a caridade moral. Eu não vou entrar nessa separação, por quê? Porque nós vamos ter um capítulo, um texto específico para falar sobre a caridade material e a caridade moral. Aí eu adentro melhor a essas diferenças. Mas Kardec vai trazer alguns pontos
colocando formas de se praticar a caridade que vai nos ajudar a chegarmos a essa condição de que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ele coloca que um dos comportamentos que a gente deve ter é resguardar principalmente o beneficiado. Porque a gente quer fazer o bem, só que neste bem que nós queremos fazer, a gente quer expor a figura do beneficiado. E aí é complicado, gente. Você expor a figura do outro, você principalmente feri-lo no seu amor próprio, isso é humilhação. Isolina, boa noite, seja bem-vinda. Isso é você humilhar o outro. Então, peraí, você quer fazer o bem sem ostentação? Então, resguarde a figura do beneficiado. Não a exalte, não. Resguarde o máximo que você puder. Eu sei que realmente não é fácil, né? Mas é um dos, vamos assim dizer, um dos pontos que ele coloca para a gente chegar e atingir esse ápice. O outro, eu vou falar deles bem rapidinho para a gente fechar. Se for o caso, a gente volta a comentar sobre eles. O outro que ele coloca é nós aceitarmos que qualquer coisa que nós estivermos fazendo representa um serviço e não uma esmola. Se você colocar na sua mente que aquilo que você está fazendo é uma esmola que você está... Não. Troque essas expressões, troque a palavra, é um serviço. E um serviço a gente presta. É diferente da esmola que a gente dá. Então, substitua. Eu estou prestando um serviço. Ótimo. Serviço que pode, claro, ajudá-lo, mas um serviço que vai, inclusive, ampliar esta minha capacidade, sobretudo de autoiluminação. Da mesma forma, quando eu substituo o serviço por esmola, eu deixo de humilhar aquele que recebe. Eu estou prestando um serviço para ele, só isso. Não estou dando uma esmola para ele. Está vendo? Como é que Kardec era perspicaz em muitas coisas? Outro ponto que ele coloca, e eu já vi que nós vamos ter que fechar aqui, e a gente vai dar sequência nesse tópico no nosso próximo encontro. Mas um outro que ele coloca aqui interessante é que ele fala que a verdadeira caridade ela é tão delicada que o benfeitor ele deve trabalhar, ele deve fazer um malabarismo de tal forma para dissimular a situação ou a condição do beneficiado. Ou seja, você tem que mudar, você tem que alterar a sua forma de fazer as coisas, tendo o beneficiado, principalmente, não como uma pessoa que está ali realmente necessitando, mas que você esteja necessitando daquela condição de beneficiado para você se melhorar. Ou seja, inverta os papéis. Coloque você como sendo um necessitado e ele como sendo a pessoa que está ali te ajudando. Já pensou nisso? Eu tenho certeza que a gente vai realmente ficar maravilhado com a forma como nós vamos encarar. E eu só vou fechar aqui nesse ponto, deixando essas palavras, e se me permite, eu vou até fazer a leitura do que Kardec coloca para a gente fechar, e no próximo encontro a gente retoma desse ponto. Ele diz que a verdadeira generosidade, ela só adquire aquela sublimidade que nós buscamos quando o benfeitor acha meios de inverter o papel, figurando ele como beneficiado diante daquele a quem está prestando serviços. E aí fecha. Eis o que significam essas palavras, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Gente, fantástico a interpretação que Kardec coloca e a forma como ele nos conduz a essa compreensão. Excedemos até um pouquinho aqui do nosso tempo, mas a gente precisava fechar essa questão que eu acho muito interessante para nós entendermos efetivamente o que esse texto quer nos dizer.
Agradeço a todos vocês, mais uma vez, pela participação, pelo carinho, por estar aqui sempre junto conosco. Desejo a todos uma excelente noite, muita paz e até o nosso próximo encontro.